Sempre é muito bom voltar para essa região e realmente temos um carinho muito especial com todos vocês, com a igreja, né, aqui em Olinda, Paulista, Recife, né? Janga para mim sempre é uma parte, eu sei que é parte de Paulista, mas ainda é uma expressão distinta, né? Então, Janga parece algo que nem Jari, né? É um conceito à parte. E é uma alegria especial, né? Hoje de manhã tivemos com a igreja em Candeias, lá no sul, né? Já em Jaboatão. E hoje estar com vocês aqui é uma alegria muito, muito grande. Tivemos juntos nesses dias com os presbitérios e lá em Candeias na terça com os discipuladores, aqui na quinta, e hoje dando então uma continuidade, e amanhã meus olhos já contemplam uma praia lá em Sarrambi. Vamos tirar uns dias de férias, né? Esse semestre foi muito, muito intenso. Só em outubro estivemos em Canadá, 2 semanas de Canadá, fomos direto para a Bélgica, onde tivemos constituição de presbíteros e diáconos. Foi uma festa muito grande. Da Bélgica fomos para Polônia, nunca tinha estado na Polônia antes, e foi muito lindo ali na cidade de Varsóvia, né, de Varsóvia, depois para Wrocław e depois para Cracóvia, né? Cada nome ali tem mais consoante por metro quadrado ali do que outra coisa. Mas muito linda a igreja do Senhor. E ficamos 2 semanas em casa, depois fomos para a região norte. Fomos para Porto Velho, onde tem alguns interesses, né, especiais aqui. Depois fomos para Guajará-Mirim, né, que é na divisa da Bolívia, e Rio Branco, nessa tripe ali, o Reinaldo de Cuiabá e o Dani Gotti e a família também estiveram conosco no retiro, além do Vitinho aqui, né, convidado especial. Com só interesse no Senhor, nada mais, né? Claro, estou brincando, mas ela é do Senhor, a esposa prudente vem do Senhor, né? Então tem que estar clamando, né? E depois fomos para Boa Vista, aonde o querido Paulinho já estava me aguardando, e assim tivemos um fim de semana muito intenso diante do Senhor, mas com um reflexo para aquela congregação que está sendo restaurada na presença do Senhor. Então, eu também quero honrar os queridos companheiros e a amada igreja e os cooperadores, os obreiros, porque a gente está vendo assim um derramar da presença do Senhor e um estender de vocês aqui, né, para outras localidades, ombreando junto, cooperando. Há poucos dias o Fernando e o Jojó tiveram lá no Rio de Janeiro, né, nas 11 cidades ali, região, né, Rio não é só a parte do miolo central, tem o Rio e tem o de Janeiro, né? A nossa herança é mais de Janeiro do que outra coisa. Mas assim, é muito lindo aquela região, os irmãos são maravilhosos, né? Então assim, essa graça do Senhor, vendo esse ombrear, é algo lindo. E há 1 mês e meio atrás, o William teve lá em São Luís de Maranhão, junto com o Jobinho e a Miriam, então ombreando ali, fortalecendo aquela congregação. Então, nós estamos num outro estágio também, como congregação. Não somente continuando esse pastoreio dos pastores de vocês, olhando com esse carinho, esse amor, essa amizade, essa aliança e um pacto de honra, mas também eles como companheiros. E vocês como igreja que envia agora outros obreiros para outros lugares, seja momentaneamente ou depois mais definitivamente, obreiros para muitos lugares no Brasil. E também para fora, olhando lá o Heitor, né, filho da casa, junto com a Célia, na Suécia, é lindo de ver como eles estão inteirados ali na Suécia, prosperando, crescendo, sendo coluna na igreja. E enviados especial de João Pessoa, o Benjamin e a Amanda, que eu sei que fazem falta, né, mas também eles estão sendo uma bênção ali
na região de Uppsala, Sturvreta e toda aquela região. Vou estar com eles agora, final de janeiro, início de fevereiro. Vamos estar com esses queridos lá na Suécia. Então é meio engraçado, porque em qualquer lugar do mundo que a gente está, a gente encontra gente de Recife, né? E em toda parte a igreja está se levantando. Glória a Deus. Eu quero avançar com a palavra que nós demos e começamos na quinta-feira com os discipuladores, falando sobre como vivermos essa preciosa igreja que o Senhor quer estabelecer em cada parte, em cada lugar. E o texto-chave que nós temos colocado é o texto de Atos 9:31. É um texto muito rico. Ele fala que a igreja tinha paz por toda Judeia, Galileia e Samaria. Interessante que esse é um dos poucos textos que inclui a região da Galileia, porque é a Galileia dos gentios. Então era uma coisa desprezada, né, pelos judeus, mas aqui fala dessa região, não só de Jerusalém, Judeia, e até de Samaria, que também é outros 500, havia uma rivalidade muito grande, né, dos judeus com os samaritanos, mas também a palavra fala englobando a região de Judeia, as igrejas na Galileia, as igrejas nessa região de Samaria. E aqui já vai um contexto para todos nós, que está na hora de nós como congregação, mais do que nunca, levantarmos os olhos e vermos os campos, porque há muitas cidades, há muitos municípios esperando a tua chegada para anunciar o reino de Deus. Amém? Aleluia! E a palavra continua dizendo, então, edificando-se. É um processo contínuo de edificação, caminhando no temor do Senhor, caminhando no consolo do Espírito Santo. Havia então esse crescer em número. Nesse versículo, para mim, é um versículo chave de como vivermos como igreja do Senhor. E claro que meu cuidado, e ao mesmo tempo o cuidado que eu tenho que ter, é que eu quero tanto dividir contigo toda essa imensidão de revelação. E às vezes fica um pouco demais, né? Mas eu espero que não seja demais nessa tarde, mas que seja um abrir de uma nova dimensão, para que você possa entrar em cada uma dessas palavras chaves, porque para vermos esse crescimento e essa multiplicação, nós precisamos ver que é um processo, é um somatório de princípios práticos da palavra de Deus. Então, para nós entendermos isso, precisamos destacar essas palavras, seja igreja ou igrejas, aqui também no plural, às vezes aparece. Depois ele fala da paz, depois, para mim, edificando-se. Depois o Senhor trouxe para mim um destaque especial no caminhar, porque eu já ia entrar no caminhando, no temor e no consolo, mas foi tão forte a surpresa diante do Senhor, esse caminhar, que ficou uma palavra também separada. Depois, caminhando no temor do Senhor, caminhando no consolo do Espírito Santo, nós vamos crescer em número. Amém? Não é uma fórmula. Você sabe que me formei em engenharia química, eu amo tudo que é fórmula, matemática, física e química, é comigo. Português é um Deus, me acuda até hoje. Faz mais de 50 anos que eu estou aprendendo português, né? E ainda estou aprendendo, então, se eu ratear aqui, me perdoa, né? Mas para mim, tudo que tem a ver com essa parte de concordância verbal, nominal, conjugações, tudo isso aí, eu até hoje me complico, né? Mas fala comigo em princípios, em somatório aqui, de coisas básicas, não colocando como uma fórmula, mas colocando como um somatório de princípios divinos para nós como igreja e congregação. Somando isso junto, nós vamos ver que a igreja vai crescer em número e vai se estender em toda parte. Amém? E isso é contigo. Profetiza sobre a tua própria vida, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Essa palavra é para mim. Como igreja, em toda parte, em todo lugar.
Queremos estender o teu reino. Quero me abrir para essa revelação da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Na quinta-feira nós entramos sobre as 4 dimensões da igreja. Não vou entrar na mesma profundidade, só quero citar. Mas nós falamos começando nessa expressão mais micro, da igreja que vive na casa. Mateus 18, 20 vai nos falar: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, Cristo cabeça, estando no meio de 2 ou 3, Ele é a cabeça do seu corpo. Cristo presente é já expressão da sua igreja. E o que nós profetizamos é que cada família aqui, cada casal, cada família, mesmo no singular, ou mesmo a senhora, ou a esposa, ou a mulher com os filhos, né? Na situação que ela estiver, nós queremos profetizar que, sendo família de Deus, você se levanta em nome de Jesus para dizer: aqui há uma expressão da igreja que vive cada dia na presença do Senhor. Amém? A igreja que vive, homens se levantando como sacerdotes, profetas e reis, não havendo omissão mais da casa, nem fuga, mas homens que se levantam no chamado sacerdotal, dizendo: aqui são os meus primeiros discípulos, minha primeira discípula, meus primeiros discípulos, a minha esposa, meus filhos. Aqui já é expressão da igreja do Senhor. A segunda expressão é a igreja que se reúne, falando aqui de Priscila e Áquila, e a igreja, os discípulos que congregam, que se reúnem na casa deles. A terceira dimensão é a igreja da cidade, aqui falando de Corinto, aos santos, chamados para serem santos, santificados em Cristo posicionalmente, mas agora também chamados para que experimentalmente vivam em santidade, confessando Cristo Jesus, o Senhor deles e também nosso. Fala aqui em 1 Coríntios 1, versículo 2, e sempre coloco ali que é diferente a igreja na cidade da congregação. Nós somos uma congregação na cidade de Olinda, Janga, Paulista, e claro, todos os irmãos que estão nos visitando, mas nós não somos a igreja da cidade, com exclusividade, com monopólio, como um direito só nosso. Não, por favor, não pode haver em nosso coração nenhum espírito sectário, de divisão, ou de orgulho, ou soberba. Nós precisamos entender que nós somos parte da igreja na cidade. E que todos os irmãos, seja da Batista, Metodista, da Bleia de Deus, não esquecendo, pensou igreja, pensou Bleia de Deus, não. Né? Então, assim, todos os amados, lavados pelo sangue do Cordeiro, que foram acolhidos pelo Pai, são meus irmãos. E nós somos parte. Mesmo que não andam na mesma revelação que nós andamos, mas são meus irmãos. E aí, claro, a quarta dimensão é a igreja universal, não universal do reino. A universal Assembleia dos Santos. Quando Mateus 16, 18 vai dizer: Jesus, eu edificarei a minha igreja. Ele quer dizer a igreja em toda parte, em todo lugar, em toda cultura, em todas as nações, todas as línguas, em todas as eras. Te falei que eu estive na Polônia, foi muito lindo de ver, não entendia nada, né? Não entendia nada, polonês, não sei, é outra língua diferente, não era inglês, não é semelhante ao sueco, dinamarquês, norueguês, português, espanhol, italiano, né? A gente pesca por parentesco aí, alguma coisa, mas polonês era um monte de consoantes junto que tu não entende nada. E aí um dia eu fui ministrar batismo no Espírito Santo, e aí estimulei eles, encorajei eles a falar em línguas e saber se eles estavam falando em línguas ou polonês. Que furada, Senhor, onde é que eu me meti? Mas o Senhor é tremendo, Ele faz a obra. Então eles fluíram no Espírito, falaram em línguas, né? E eu chequei com o tradutor: é polonês ou é línguas? Não é línguas, tá? Glória a Deus, aleluia. Mas é engraçado, essa é a igreja do Senhor, amém? A qual você pertence,
a essa igreja macro, em toda parte, em todo lugar. E é claro que quando os queridos, seja Duda e Thaís, vêm para cá, a turma do Jari, nós temos uma embaixada oficial de Recife e de Pernambuco em Porto Alegre. Jari, oh Senhor, Duda e Thaís não, né, hospedam e acolhem, né, é a embaixada oficial. E agora o Japa e a Paulinha, né? E a minha sobrinha, né? Sobrinha, filha também ali, a pequena Noemi, estiveram com vocês e ficaram apaixonados. Sem falar dos meus guris, que sempre retornando, né? Dani e a Tiele, ficaram lá, não é certo, vocês estão lá e nós aqui, né? Já estavam choramingando, querendo estar com vocês aqui, porque os nossos filhos, noras e netos, amam Recife. Amam. Né, já estão ensinando aqui para a nossa pequena Sara lá, eita, pau, né? Já está falando nordestino, né? Minha pequena netinha, né? Então, assim, essa é a igreja do Senhor. Na quinta-feira, depois falamos sobre a paz com Deus em primeiro lugar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, paz conosco mesmo. Nenhuma acusação e condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, nenhuma culpa no cartório, nenhuma acusação, condenação, consciência limpa e pura, porque o sangue de Cristo, quanto mais, diz lá em Hebreus 9,14, o sangue de Cristo nos purificará nossa consciência morta para servirmos a Deus vivo. Isso é a igreja do Senhor caminhando em paz. Depois mencionamos sobre a paz com o nosso cônjuge, a paz com meu irmão, com a minha irmã, a paz entre nós como congregação. O texto ali vai falando que o Senhor rompeu a parede de inimizade que havia entre os judeus e entre os gentios. Ele semeou a paz para os que estavam perto e longe. O Senhor, Ele próprio é a nossa paz. E no que depender de mim, eu quero ter paz com todas as pessoas. Eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão, eu vou me reconciliar, eu vou acertar, eu vou confessar qualquer pecado, eu vou restituir o que for necessário, eu vou pedir perdão. Eu quero andar na paz, na minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Aqui já cantamos a paz em todas as circunstâncias, sem ansiedade. Meu profeta maior ali, né, não é pouca coisa, perto está o Senhor. Não andamos ansiosos. Né, brinquei aqui, me perdoem, porque eu falei com a turma de quinta-feira que eu ia dormir no jogo. E de fato fiz, esperei até os 80 do primeiro tempo de sexta-feira e o Brasil não tinha feito nada. Aí eu fui dormir. No meio do sono, aquele foguetório. O Brasil estava ganhando. Devia ter ficado na cama. Mas eu levantei. Eu pensei, falta pouco para terminar o tempo complementar. O Brasil perdeu. Eu devia ter ficado lá no meu sono, né? Porque na outra vez que eu estava dormindo, o Brasil ganhou de 4-0. Depois virou 4-1, né? Mas assim, a única vez que eu assisti jogo, o Brasil perdeu para Camarões. Então assim, eu já entendi que meu esquema não é de assistir futebol. Mas me perdoem, eu devia ter continuado. Mas sexta-feira parecia sexta-feira 13. Brasil perdeu, a Argentina passou. Senhor, não mandeis ansiosos por coisa nenhuma. Brasil fora da Copa, né, de novos ministérios. Ai, Jeová, Senhor, tem misericórdia ali, né? Senhor, é isso e mais aquilo, mas eu não vou andar ansioso por coisa nenhuma nesse final de ano, nesse início de 2023. Eu sei que perto está o Senhor. E eu quero andar como orações, súplicas, ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará mente e coração, em todos os aspectos. João 16, citando de novo, falei para a turma aqui, é impressionante esse texto, 16:33,
Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. E eu reparti com os irmãos naquele dia. Aflições significa aqui estar debaixo de pressão, opressão, estresse, angústia, tribulação, adversidade, aflição, se sentir exprimido, esmagado, apertado, debaixo de sofrimento. Isso significa passais por aflições. Ou seja, bem-vindo ao time. Esse é o normal. Jesus nos avisou, no mundo tereis aflições. Essa é a realidade. Mas aí ele diz, tende bom ânimo. Diga para a pessoa que está no teu lado, tende bom ânimo. O Senhor está conosco. Ele venceu o mundo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Não esquecendo, de que a paz é uma pessoa, não é um sentimento, não é um estado de alma. Jesus, Ele próprio é a nossa paz. Eu amo o texto de Isaías 9:6 que fala, um menino nos nasceu, um menino se foi dado para nós. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o seu governo estará sobre os seus ombros. Aleluia. Por isso que a paz é consequência do governo de Jesus, do senhorio. Se nós perdermos a paz, nós não perdemos um sentimento, nós perdemos uma pessoa, o próprio Cristo. E estamos fora da ordem do senhorio de Jesus. É hora de perceber-se, Senhor, quero voltar à paz de Deus. A paz como fruto do Espírito na minha vida. Eu mencionei com os irmãos que eu vim da Bleia, e ali a gente saudava a paz do Senhor, meu irmão. Irmão William, como estás? Paz do Senhor. Aleluia, glórias. Estou sentindo. Aleluia. Mas não que apenas como um chavão. Naquela época, às vezes, era uma brincadeira entre nós, gurizada. Mas hoje, você entrar numa loja, entrar no escritório, entrar no teu trabalho e declarar bem alto, a paz de Deus nesse lugar. Os demônios de inimizade, os demônios que trazem confusão, maledicência, fofoca, diz que traz aquela esquiprocó entre as pessoas. A paz de Deus. Fora a confusão. Fora todo espírito maligno. Outro dia a Marta estava comigo numa determinada casa, não é aqui ninguém, mas estava num lugar, e aí chegou uma pessoa, e as crianças já se alvoroçaram, está certo essa palavra em português? Ficaram agitados. E a Marta, olha, mudou o ambiente. Entrou uma pessoa com um espírito perturbado e agitado. Não era do Senhor. Aquela pessoa. Quando você entra, só tu entrar no ambiente, traz paz. Porque o príncipe da paz habita em ti. E aonde tu estás, tu traz o governo e a paz de Deus. É uma boa deixa e um bom gancho para esse final de ano. Aleluia. Você diz amém? Levanta as tuas mãos comigo. Oramos, Senhor, para que a tua paz, shalom, tranquilidade, graça, bem-estar, socorro e salvação venha sobre cada um de nós, nossa casa, família e lar. A paz de Deus enchendo o nosso coração. Nós podemos passar por aflições, mas temos bom ânimo. A minha paz vos dou, disse Jesus. A minha paz é uma paz com qualidade, é uma paz diferenciada, é a paz com o príncipe da paz. Aleluia, Senhor. Nessa tarde nós estamos entrando aqui na terceira palavra, edificando-se. Alguns princípios,
A primeira dela, Cristo é o único fundamento. 1 Coríntios 3:11 vai dizer que não podemos lançar outro fundamento a não ser esse, Jesus, o Cristo. Quando tanto 1 Pedro fala capítulo 2, como Atos 4, vai falar de Jesus como a pedra de esquina, como a pedra angular, eleita e preciosa. É interessante que você escolhe quem é Cristo para ti. Por um lado, para nós que somos discípulos, é uma preciosidade a pessoa de Cristo Jesus. Mas para aqueles que o rejeitam, a palavra fala que ele se torna pedra de tropeço e pedra de ofensa. Mas eu quero escolher a preciosidade que é Cristo Jesus na minha vida. Pedra angular, fundamento, pedra de esquina, a minha vida, minha salvação, meu sustento, a minha fortaleza. Ele é a rocha mais alta. Eu estou seguro sobre essa construção que é Cristo. Tem um texto em Isaías 44, para a gurizada aí, tem um autor de Hollywood, né? O cara é bem fortão assim, parecido com Paulão assim, né? E o cara se chama The Rock, a rocha, né? Mas isso aí é piada, porque a verdadeira rocha é Cristo Jesus. Olha o texto que eu descobri, Isaías 44, quando ele traz esse texto, versículo 8, o próprio Senhor pergunta através do profeta: não vos assombreis, não temais. Acaso desde aquele tempo não vou fiz ouvir e não anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheço. Amém? Esse é o nosso amado Senhor Jesus. Então, o primeiro princípio do edificando-se é que Cristo é o nosso único fundamento. O segundo, nós já falamos, Mateus 16:18, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. O crescimento, a edificação vem do Senhor. 1 Coríntios 3, 7 e 8 vai dizer, 6, 7 e 8 vai dizer, Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Não importa quem planta ou quem rega em primeiro lugar. O importante é Deus que dá o crescimento. E aqui eu te peço de novo para tu levantar tuas mãos comigo. Teus olhos contemplar o autor da glória. E tu expressar com a tua boca, dizendo: Senhor, nos dá crescimento. Nos dá multiplicação. Nos dá muitas vidas, cidades, regiões, outros lugares. Senhor, eu oro pelos meus parentes que estão naquela cidade e naquela outra. Eu oro pelo meu pai, pela minha mãe, pelo sobrinho, pelo parente, pelo pessoa, amiga. Senhor, dá o crescimento, dá as vidas, acrescenta a tua amada igreja. Nossos olhos estão fixos em ti. Aleluia, Senhor. Em terceiro lugar, é a palavra. É a palavra que nos edifica. Palavra Cristo Jesus. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos em toda a sabedoria. E depois ele fala cantando, né, louvando ao Senhor com salmos e hinos, com ações de graça. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Obrigado, Senhor. Atos 20, 32 é uma palavra tão gostosa. Ele diz: agora vos encomendo ao Senhor. Paulo dizendo para os líderes de Éfeso que estavam com ele em Mileto: agora eu te encomendo ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem o poder de vos edificar e vos dar herança entre os que são santificados pela fé em mim. A palavra do Senhor tem poder de nos edificar. Ontem, podendo ter um tempo um pouco mais tranquilo,
concluir ali Zacarias e Malaquias, concluindo o Velho Testamento. Para que agora, na semana que vem, nas férias, e nos 20 dias seguintes, concluir o Novo. Já li vários livros do Novo e das epístolas ali, mas eu vou ler todo de novo. É um intensivão de final de ano. Minha mente, meu coração, lavado pela palavra. A palavra tem o poder de me edificar. Você tem esse hábito, esse alvo todos os anos, ler a palavra de Deus, te edificando com a palavra. Ouvir e praticar, obedecer. Isso vai trazer edificação. O texto de Mateus 7, nós conhecemos, 21 a 24, vai nos falando a respeito do homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as chuvas, subiram as águas. Mas aquela casa foi edificada sobre a rocha. Vocês sabem bem o que é isso? A gente estava vindo para cá, a Sheila estava avisando, aqui alagou tudo, aqui ficou debaixo de água. Faz pouco, né? Nesse ano ainda. Você sabe que é tentar edificar à beira-mar uma casa só sobre a areia. Não funciona. Em algum momento as ondas vêm. Esses 3 elementos, a chuva vem de Deus. Os ventos vêm do inimigo. Os rios cobrem sobre a terra do homem, do mundo. São 3 elementos que nos provam. Deus, o inimigo e os homens. A nossa edificação. Você está firmado em Cristo ou sobre areia? E se é movediça, é pior ainda. Não, nossa casa está edificada. Nossa família, nossa aliança, do nosso casamento, a nossa vida está edificada sobre Cristo Jesus. Em 4º ou em 5º lugar, edificados pelo auxílio e serviço da liderança, apóstolos, profetas. O texto de Efésios, vou só ler Efésios capítulo 2 ali, depois nós voltamos também para ele algumas vezes, mas Efésios 2, 20, 21 em diante, vai nos falar que Cristo Jesus, de novo, é a pedra angular, mas edificado sobre o fundamento desses serviços apostólicos e proféticos, seja extralocais, ou seja, locais aqui junto e dentro do presbitério, ou com os cooperadores, que Deus levanta esse ministério tão lindo, profético, que o Senhor tem dado. Eu estava rindo, porque lá em Boa Vista, o Jojó não estava junto, né? Essa vez a gente não levou ele, mas o Paulinho estava lá comigo. E lá não tinha profeta para tocar e ministrar louvor. Tinha que ser o Paulinho mesmo. E aí apresentamos o novo, né, líder de louvor e o novo profeta do Senhor. Ele vai gravar um CD logo mais aí, né, depois do casamento da Vicky aí, né, então lançar aí ele, o Reinaldo e os irmãos Azaf e o Dani Souza e, né, e Morada e não sei o que mais aí, todo mundo ali, Fernandinho vai contratar ele. Estava lá ele ministrando louvor, foi uma benção. Olha, o homenzinho foi usado pelo Senhor. Foi uma bênção de Deus. É sério. A igreja é edificada sobre o ministério dos profetas. Não tinha mais ninguém, tinha que ser ele mesmo. Porque eu fazer isso seria um escândalo. Os irmãos sairiam correndo. Então ele disse, Paulinho, é melhor tu ministrar louvor e eu pregar. Porque o inverso, pregando tu, seria uma bênção. Mas eu tentar ministrar louvor vai ser uma catástrofe. Os irmãos não vão suportar. Tamanha tribulação, né? Então, assim, vamos fazer essa dobradinha juntos. Foi uma benção. Glória a Deus. Então, nós também, todos podemos profetizar. A palavra fala em 1 Coríntios 14, 31. Um após o outro, para aprenderem a serem consolados. Pode ser que tu não seja um profeta, mas tu pode profetizar. Para edificar, para consolar, para encorajar. Você diz amém? Aleluia. Em 6º lugar, somos edificados pelo auxílio de toda a junta e ligamento. Textos super conhecidos de nós,
Efésios 4,16 vai falar que o corpo todo bem ajustado, consolidado, através de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo, em amor. E o texto de Colossenses 2,19 fala a respeito do cabeça que é Cristo, de qual todo o corpo, bem suprido e vinculado, por suas juntas e ligamentos, ele vai crescer, o crescimento que procede de Deus. Que precioso é você ter pessoas ao teu lado, te servindo. Paulinho deu testemunho aqui dessa relação de amor e de amizade e de edificação que temos entre nós, como presbitério, as suas esposas, entre nós, nesse serviço que temos tido esse privilégio ao longo desses muitos anos. Ano que vem, acho que faz já 20 anos que nós estamos caminhando juntos, vendo o restaurar de Deus na vida de vocês, e vendo agora cada vez mais esse prosperar. Agora o Senhor não está nos edificando somente indivíduos, mas Ele está nos edificando casa espiritual, habitação coletiva de Deus. É isso que fala ali em Efésios. 1 Timóteo 3 vai falar de que a casa de Deus, que é a coluna do Deus vivo e baluarte. Mas Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22 vai dizer: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o Senhor quer nos edificar uma família. Nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, né? Nós somos agora concidadãos santos e somos da família de Deus. O Senhor nos consolidou como corpo. Acabei de ler o texto de Efésios 4,16. Corpo bem ajustado, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Aquele que é o cabeça, Cristo do seu corpo, ajustado, consolidado, aconjuntado por toda a junta e ligamento, por cada membro no corpo de Cristo. Isso é a igreja, constituindo assim um edifício vivo, que acabei de ler para ti o texto. Cresce, bem ajustado, esse edifício cresce. É interessante que é algo vivo. Ele não fala que o edifício bem ajustado se edifica. Ele fala que cresce. É algo vivo da parte do Senhor. Você diz amém? Que privilégio você tem como congregação, junto com os irmãos, seja em Janga, seja em João Pessoa, seja aqui em Olinda, Paulista, Recife, uma congregação, corpo de Cristo. Não é somente um conceito, é uma realidade espiritual. Porque aqui ele fala que bem ajustado cresce, suprido e consolidado edifica. Aleluia! Suprido e bem vinculado cresce. A nossa responsabilidade é dessa primeira parte. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, formando o corpo, formando uma família, formando esse ligamento da igreja nas casas, dos discipulado e companheirismo, trabalho dos companheiros. Lá, Rodrigo e Xande, né? Lá em Janga, formando um corpo. Não é só reuniões, não é só um encontro, é um relacionamento. Porque se nós constituirmos essa primeira matéria bem básica, sendo isso formado, Senhor, nós vamos ver que o crescimento procede de Deus. Eu profetizo sobre essa amada congregação e todos os que estão vinculados. Senhor, nós queremos ver o teu crescimento nesse ano de 2023. Levanta a tua cabeça comigo e começa a enxergar centenas de pessoas se convertendo. Por que não dizendo milhares de pessoas? Começa a ver família se convertendo. Começa a ver amigos, vizinhos e conhecidos se convertendo, se vinculando ao corpo de Cristo.
Obrigado, Senhor. Nessas juntas de ligamentos, de discipulado e compromisso diante do Senhor, não sei se era ali companheirismo, mas saiu compromisso, deixa assim. Obrigado, Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos fala desse vínculo de paz e de amor. Efésios 4:3 vai dizer: esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. De novo, a paz de Deus. De novo, somos pacificadores, somos aqueles que promovem a paz no relacionamento, no casal, na família, sogra, nora, netos, família, homem, mulher. Nós promovemos a paz, o vínculo da paz e o vínculo do amor. Colossenses 3:14 vai dizer: acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu louvo a Deus por ver vocês como igreja sadia, saudável. Outro dia, o Samir estava profetizando sobre a vida do Japa vindo para cá, e o Samir falando, é uma das igrejas, falando de vocês, mais amorosas que ele conhece. Mais saudáveis. Eu disse, se tu visse. Se tu soubesse o que Deus fez de milagre nessa congregação, os valentes guerreiros que perseveraram desde o início, não abrindo mão, não desistindo, não fugindo, mas perseverando, resgatando um vínculo de amor e de paz. Relacionamentos específicos de amor e compromisso no corpo de Cristo, com propósito de serviço e proteção, cuidado e amparo, consolo e encorajamento, ensino e edificação. Romanos 14:19 vai dizer: quanto a nós, vamos focar as coisas da edificação e de paz uns com os outros. 1 Coríntios 14:26, ao nos reunirmos como igreja na casa, por exemplo, cada um tem palavra, língua, interpretação, profecia, doutrina, ensino, tudo seja para edificação. E Tessalonicenses 5:11 vai dizer: edificai-vos e consolai-vos mutuamente, como já estão fazendo. Posso ouvir um aleluia aí? Agora, isso é o básico para o crescimento. Ao termos isso, e já temos, não quero dizer que todo vínculo aqui é perfeito, porque é perfeito só na glória, por isso nós precisamos continuar nisso que Paulinho profetizou sem saber. Cada um de nós temos uma plaquinha, obra em andamento. E quando vira a plaquinha diz: tem misericórdia, tem paciência, me perdoa. Você diz amém? Dá para fazer uma camiseta aí para o Ramos próximo ano aí, né? Obra em andamento, aí por trás tem misericórdia, paciência, me perdoa. Oh Senhor, mas retrata bem. Você diz amém? Vale para o marido e para a esposa, vale para a esposa e marido. Eu estou em obra em andamento, tem paciência, paciência, misericórdia, me perdoa. Mas eu já te falei, mas perdoa de novo, Senhor, eu esqueci. A igreja diz amém? Amém. Aleluia. Levanta as tuas mãos e diz para o Senhor: esse ano de 2023 vai ser um ano de edificação. Eu quero crescer a maturidade. E eu quero repartir isso com outros irmãos. Obrigado, Senhor. A próxima palavra, a quarta, é caminhando. Conforme o prometido, foi uma surpresa para mim. Porque eu descobri que encontrei um antigo conhecido. Porque o caminhar aqui é persistir na jornada iniciada. É continuar essa própria jornada e é seguindo, me tornando discípulo. E é a mesma palavra que nós encontramos no ide fazer discípulos. É a mesma palavra.
É a mesma palavra, ide e pregai o evangelho. É a mesma palavra desse texto tão precioso de Atos 5:20, que diz, ide, dizei ao povo todas as palavras dessa verdade. Ou seja, não é um turismo acidental. É um caminhar com propósito. É um caminhar com objetividade de ser e fazer discípulos. Não é somente um turismo. Eu brinquei, a diferença hoje de manhã, eu falei lá em Candeias, de que, assim, com todo respeito, né? Mas assim, é a diferença do homem indo para o shopping e da mulher indo para o shopping. O homem vai para o shopping com o propósito de sair antes dos 15 minutos para não pagar estacionamento. É um absurdo o que eles cobram. É quase questão de cadeia, porque é uma vergonha, né? Mas o homem entra e já sai. Oh, glória a Deus, livra-me do mal, Senhor. Oh, Senhor. Você sabe que o nome em inglês de shopping em inglês é mall, né? Livra-me do mal, Senhor. Achei a base bíblica, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Agora, as irmãs, com todo respeito, e eu sempre defendo a Marta, para você não pensar que a Marta faz muitas compras, ela gosta de olhar as vitrines, mas não compra nada. Eu tenho que ir com ela para dizer, compra mais uma. Tem aquele negócio de que as gurias usam, né, rasteirinha, né, esse sapatinho assim. Eu disse, leva 3, irmã. Leva, tá tão bonitinho, né? E outra cor, e ali tem uma florzinha diferente, ali tem um pequeno adereço. Compra, irmã. E sabe por quê? Porque um tênis meu sai 3 vezes mais caro. Eu não tenho nem cara. Ela pergunta, John, posso levar? Eu disse, claro, leva 3, 4. Não saiu nem metade do meu tênis. Então, tem que ter moral, né? Então, eu disse, não, leva. E ela fica ela fica tão agradecida, né? Faz tão bem abençoar nossas esposas, porque elas são valentes, hein? É uma dica aqui para os irmãos. São valentes. Quando ela vai comprar um vestido, leva 2, né? Assim, abençoa. Mas as irmãs conseguem assim, tem um nome hoje já, quando tu olha as vitrines, né? Fica assim, vitrinando, não sei lá, tem uma palavra assim, não sei se é só em inglês que tem, mas assim fica... Parou, parece curva do rio, né? Parou, aí parou de novo, eu entro assim, orando em línguas, né? E a Marta diz, ora mais baixo. Eu disse, não estou orando alto, já estou nervoso aqui, né? A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará minha mente e coração. Oh, Jeová, oh, Senhor. Mas elas vão passeando. Me parece que esse caminhar aqui é mais para o varão aqui, caminhar com objetividade. Eu estou aqui como discípulo, eu vou fazer discípulo. Atos 8:12 fala de Filipe e todos os irmãos que foram dispersos pela perseguição, mas ao serem perseguidos, saindo em toda parte, pregando, falando do reino. Pregando Cristo Jesus o Senhor, fazendo discípulos, batizando. E o texto de Atos 20:24, Paulo disse, eu não tenho nada, a minha vida não importa para mim mesmo. Importante eu completar a carreira e cumprir o serviço que Deus me deu, de anunciar o evangelho da graça de Deus. Agora, homens e mulheres, a Copa passou. As eleições passaram. Graças a Deus. Agora tem as festas do final do ano, mas não te distraia. Nós precisamos ter uma objetividade. E eu quero te chamar para cortar a passividade, a inércia e a estagnação e a diversificação ou a dispersão. Acaba isso em nome de Jesus. Você pode dizer comigo em voz alta, basta a inércia, a não frutificar, a estagnação. Basta. Eu digo não. Grita comigo, eu digo não. A me distrair.
Eu quero foco na minha caminhada. Eu quero ser e quero fazer discípulos. A igreja na minha casa. As vidas que vão se converter através de mim. Eu quero apresentar um feixe diante do Senhor de vidas para Ele. Vidas para o Senhor. Você diz amém? Estou sendo muito forte contigo? Não. Me dá vontade de agarrar cada um pelos ombros, não pelo pescoço. Porque a paz de Deus, né? Mas vamos lá, irmão. Toda a razão de Deus nos dá a esposa, a noiva, filhos, trabalho, prosperidade, carro, casa, família. É para o reino. Aleluia, Senhor. Converte-nos, Senhor. Converte-nos. Eu sei que não é por força, não é por violência. É pelo teu Espírito. Converte-nos, Senhor Jesus. Não é pelo meu entusiasmo, não é pelo meu desafio, é pelo teu Espírito. Vem sacudir a congregação em Janga, vem sacudir um novo tempo em João Pessoa, aqui em Olinda, e extensões em Paulista e Recife, Senhor, que cada discípulo se apresente diante de Ti, dizendo: Senhor, vai ser diferente em nome de Jesus. Esse ano de 2023 é um ano de frutificação. É o ano de multiplicação. É da igreja que vive lá em casa, agora vai começar também a congregar os irmãos que se reúnem. E nós vamos ser parte da igreja na cidade. E nós vamos estender o teu reino, Senhor. Obrigado, Jesus. Caminhando no temor de Deus. Temor significa levar a Deus a sério. É um santo temor e tremor. Coloquei medo entre aspas. É o mesmo base, phobos, é a mesma palavra no grego. Mas se eu coloco, é o medo, é uma reverência, é um respeito, e coloquei em letra maiúscula, com muito amor. Por um lado, tu tem a paternidade e a bondade de Deus. Mas por outro lado, a palavra do Senhor fala, tu tem a severidade de Deus. Outro dia, uma irmã veio falar comigo numa certa cidade por aí. Ela tinha confessado o pecado dela. Ela tinha traído seu esposo. E havia todo esse proceder de Deus, de cura, de libertação, de disciplina. Mas ela ficou chateada comigo porque eu falei muito forte com ela numa hora. E veio ela e o marido me corrigindo. Eu pedi perdão. Me perdoa se eu falei muito forte. Mas eu creio que eu falei com um zelo de Deus. Porque a palavra em Romanos diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. Não brincamos com o Senhor. Essa teologia falsa da hipergraça não é bíblica. A graça não é a permissão para permanecermos em pecado ou levarmos Deus na brincadeira. Não. A graça é o poder de Deus para deixarmos a prática do pecado. Atos 2:43 fala que em cada alma havia temor. O Atos 5:11, depois de Ananias e Safira terem sido fulminados por Deus, porque mentiram ao Espírito Santo e entraram em complô, em cumplicidade contra Deus, ocultando e mentindo.
contra o Senhor. E os dois morreram. A palavra fala que caiu grande temor sobre a casa de Deus. E depois fala muitos sinais e prodígios. Tanto no texto de Atos 2, 43, 44, 5, 11 e 12, a consequência, companheiros, colegas, discipuladores, a consequência da igreja vivendo num temor saudável, sadio, é porque o Senhor vai aumentar sinais e prodígios. A ausência de temor verdadeiro a Deus produz um evangelho diluído, aguado e sem poder. Os textos que se seguem, Hebreus 12, quem não conhecia faz parte da palavra. Pode abrir comigo. Tu vai te escandalizar. Mas está escrito, na minha Bíblia está escrito. Está escrito, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus, fala em voz alta comigo, o nosso Deus, todo mundanismo, toda religiosidade, as coisas deste mundo, seja música, seja valores que não são valores, são valores invertidos. Aquilo que vemos, olhamos, os valores que agridem a Deus, eu não posso compactuar com essas coisas. Eu não posso ser cúmplice com as obras infrutíferas das trevas. Senhor, nos leva, conhecendo o teu temor, Senhor, conhecendo o teu temor, nós queremos anunciar o teu evangelho, nós queremos desenvolver a nossa salvação com tremor e com temor. E de novo, ontem eu estava lendo esse texto tão precioso de Malaquias, capítulo 3. Os que temiam ao Senhor. Olha que texto. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Persevera, Paulo. Gisele, querido, persevera em temor a Deus. Persevera, meu jovem, a andar em santidade, a não te conformar com esse século, a não te sujeitar a esse roldão deste mundo perverso. Mas a palavra fala que nós sejamos como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e os ouvia. Havia um memorial diante dele escrito para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. No meu andar, no meu falar, no meu pensar, no meu olhar, no meu ouvir, no meu tocar. Eu quero ser santo como tu és, Senhor. Em todo o meu proceder. Não estou falando de legalismo, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de uma vida separada, consagrada ao nosso Deus. Meus olhos não podem ver qualquer coisa, meus ouvidos não podem escutar qualquer coisa, minha boca longe de mim qualquer palavra que não edifica, palavra torpe, palavrão, palavra de negativismo, incredulidade, palavra de maledicência, de fofoca. Tudo aquilo que não agrada a ti, Senhor, seja extirpado do meu coração. Há um memorial. Um dia vamos ver a diferença. Não sei porque o Senhor está me dando essa palavra tão forte.
Hoje de manhã preguei a mesma palavra e o Senhor não deu a mesma ênfase, mas o Senhor está dando aqui agora uma ênfase sobre a nossa vida em santidade. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, não há nada oculto que não venha a ser iluminado. Nossa vida precisa andar na transparência e na luz do Senhor. Vem correndo para a luz, diz o Senhor. Te arrependa, te confessa, pede perdão, perdoa e restitui para ser liberto na presença dEle. Eu quero concluir com essa palavra doce do Espírito Santo de Deus. Caminhando no consolo, no conforto, no encorajamento, na assistência, no poder, na energia do Espírito Santo. Qual é que vai ser a consequência? Vai crescer em número. Vamos avançar em toda parte, a igreja vai se multiplicar. Esse salão vai ser pequeno. Vamos ter que fazer mais cultos, ou ir para outro lugar. Por mais que esse lugar é tão agradável. Gosto tanto daqui. Mas o Senhor, até hoje, a Marta diz, eu vou lá na reunião em Cruz Cabugá. Eu disse, já não é mais lá. A Marta ficou no Cruz Cabugá, porque é um nome tão característico, né? Ainda passamos hoje, vindo para cá, na avenida ali, né? Hoje estamos aqui. Mas eu quero profetizar que esse salão vai ser pequeno. Em nome de Jesus. Já queira que se cuide. Vamos invadir aquela praia ali. O calçadão. Que se cuide. Oh, Senhor. Dezenas e centenas de jovens adolescentes, famílias, casais, indo por toda parte, proclamando, profetizando, curando, impondo as mãos, no poder do Espírito Santo de Deus. Você diz amém? Amém. Nós precisamos crescer nesse consolo do Espírito. Antes de avançar, levanta as tuas mãos comigo, diga para o Senhor. Eu quero aprender mais contigo, Espírito Santo. Querido Paráclito, vem estar, vem me ensinar. Mais intimidade, mais profundidade, mais manifestação da tua graça. Eu não quero te entristecer, eu não quero te apagar. Eu quero que tu tenha o teu governo na minha vida. Governo do Espírito Santo. Quero crescer na intimidade, na amizade contigo, Senhor. Revisando, todos nós somos e fomos regenerados pelo Espírito. Tito vai dizer do lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo nos salvou. O texto de João 3 vai nos falar, nascidos do alto, do Espírito e da água. É imperativo todos sermos nascidos de cima, de novo, pelo Espírito Santo, operando em nós essa regeneração. Nascer do alto, de cima, pela água do batismo e da palavra. Ezequiel vai nos falar, o nosso espírito vivificado. Dar-vos-ei um novo coração. Colocarei dentro de vós o meu espírito, para que andeis nos meus mandamentos. Profetizamos aqui, através do cântico do Dani e do Asaf. Recebi do Pai um novo coração. Coração regenerado. Espírito vivificado. Para amar a Deus. Com isso nós temos a habitação e a morada do Espírito Santo em nós. Todos vocês conhecem isso. Nós já falamos exaustivamente ao longo desses anos e os companheiros aqui têm ensinado isso. Habitação. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para Ele. Faremos nele, nela, a nossa habitação, a nossa morada. O Pai, o Filho, pelo Espírito Santo, fazendo morada e habitação em cada um de nós. O próximo passo
é nós sermos batizados no Espírito Santo, para que Ele não seja apenas residente, mas seja o presidente. E Ele começa a saturar nossa mente, intelecto, nossas emoções e sentimentos, nossas decisões da nossa vontade. O meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu sentir. Senhor, saturado por Ti, Espírito Santo, me batiza. Senhor Jesus, o Teu governo na minha vida. Mas o batismo é único, mas o ser cheio é diário. Quero obedecer o mandamento de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio de louvor, cheio de adoração, profetizando uns sobre os outros. Hoje é dia de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio, 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 transbordando. É a única forma para nós suportarmos a opressão, todo o desgaste desse mundo. Nós precisamos caminhar cheio do Espírito Santo, para que possamos avançar. Um crescer na intimidade com a pessoa do Espírito Santo. 2023, finaleira de 2022, não importa a Copa do Mundo, não importa eleições, não importa economia, inflação, situações, eu escolho hoje viver cheio do Espírito Santo, cheio de intimidade, um transbordar de alegria e gozo. Atos 13:52 fala que os discípulos foram perseguidos, mas eles estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Nossa alegria, com todo respeito, não é futebol. Eu sei que estou falando para o Brasil, que é um país singular e sui generis, mas não pode ser a Copa, né? O campeonato nacional ou regional. Não. Um time ou outro, não tem problema a gente brincar com isso, mas a minha alegria não está nisso. A minha alegria não está num partido A ou no B. Não, a minha alegria está no Espírito Santo de Deus. Um transbordar do Senhor. Um viver e um andar no Espírito Santo cada dia na dependência dEle. Nosso amado Paráclito. Levanta tuas mãos mais uma vez e diga: amado Paráclito. Amado Consolador, essa é a palavra em grego do Consolador, Paráclito, aquele que vem para me socorrer, aquele que me motiva todos os dias, Ele que é a força para viver, Ele que me encoraja para permanecer e continuar, Ele que me instrui cada dia, Ele que me fortalece com poder do Espírito Santo, Ele que me dá sabedoria, que me dá inteligência, que me dá graça, que me dá unção, que manifesta do seu poder, que me faz frutificar. Meu personal, eu te chamo, meu personal, Espírito Santo de Deus, vem me levar adiante nesse final de 2022 e início de 2023, eu quero crescer na intimidade contigo, Espírito Santo amado. Isso vai nos levar, não te preocupe que eu não vou ministrar, eu só vou falar que o crescimento vem de Deus dessa forma. E enquanto que os irmãos vêm nos ajudar a ministrar, vou te contar o testemunho de Rio Branco, que aconteceu agora, há 3 semanas atrás. Estávamos viajando de carro. Naqueles dias estava tendo bloqueios em Rondônia, por alguma razão, era um dos estados que mais tiveram bloqueios. A gente foi orando em línguas, botando a bandeira do Brasil na frente. E avançando, e passamos por 3 bloqueios. Mas eu sabia no meu espírito, eu estava em paz. O Senhor me quer em Rio Branco. Depois de 20 anos, voltei para aquela cidade. Havia acontecido tantas coisas ali naquele lugar. Uma delas foi a vida de um querido irmão, chamado Jackson Eliette, que tinha se afastado do Senhor,
Mas junto com esse mover, com Torben, ele se reanimou, voltou para o Senhor, mas ainda os 4 filhos dele estavam longe de Deus. Escuta bem. Mas, naqueles dias que a gente estava retornando à cidade, os filhos deles foram no encontro. E o Crispim, outro companheiro dele, disse: nós vamos fazer 3 noites de campanha, já que tem um pregador internacional. Vamos aproveitar esse pregador gringo aqui, vamos fazer uma campanha de evangelismo. E os filhos do Jackson Eliette vieram naquelas 3 noites. Reinaldo estava comigo ministrando, profetizando, impomos as mãos. Um desses casais vieram às 3 noites. O Júnior, o Jackson, o Júnior dele ali, e a noiva, a esposa, mulher que ele vivia há 4 anos, um casal, 30 anos, ela advogada, eles muito distintos. Ela nunca tinha ouvido de Deus, tinha tido uma passagem numa Filadélfia com 12 anos, mas depois os pais se separaram, ela nunca mais teve contato com Deus. E o Júnior até aquele momento tinha sido longe de Deus, por mais de 15 anos. Na quarta tivemos o último dia juntos, os irmãos com muito carinho nos fizeram churrasco, a gente viajava de madrugada, de quarta para quinta. E o Júnior veio para conversar comigo, ele e a menina que morava com ele. E ele disse: eu quero voltar para o Senhor. Hoje eu quero voltar para o Senhor e a minha noiva também. Não deu muita oportunidade para ela escolher, não, ela quis o Senhor. E ela disse: eu quero o Senhor. E ele disse para mim: eu quero ser livre de um demônio que me atormenta há 20 anos. E eu sabia. Eu te conheci quando era guri. E eu sabia que tu é um homem de Deus. E eu sabia que tu vai impor as mãos sobre mim e eu vou ser curado e liberto desse demônio que me atormenta há 20 anos. Ele abriu a situação, contou todo o quadro, impusemos as mãos sobre ele. Ele foi cheio de Deus, retornou ao Senhor, foi renovado nas línguas que ele tinha desde guri, foi cheio do Espírito Santo, e mandamos os demônios embora. Ele foi completamente liberto. A noiva dele veio para o Senhor. E naquele dia o Reinaldo tinha profetizado, porque nós demos um mergulho antes do almoço na piscina linda que tinha na casa ali do Nilton e da Beth. E o Reinaldo profetizou: hoje vai ter batismo aqui. E eu disse: vai ter. E nós desafiamos eles. Até às 11h30 nós estamos aqui. Vão para casa, orem e voltem para serem batizados. Eles foram, quando a gente estava comendo um peixinho, na janta eles retornaram. Ela veio com a mãe dela e a irmã dela. É o oicos de Deus. E eles disseram, contando para os pais: nós queremos ser batizados. E nós queremos recomeçar o nosso namoro, o noivado, em santidade, para o casamento. É bom servir o Senhor. É bom estar no sobrenatural de Deus. É muito bom estar com o nosso Paráclito, amado Espírito Santo. Batizamos os 2. E a menina foi cheia do Espírito Santo nas águas. E saiu das águas falando em línguas. E a mãe dela não aguentou. A Eliette, a esposa do Jackson, a Alessandra, a esposa do Nataniel, começaram a abordar ela. O nome dela é Simone. Ela diz: eu hoje quero me converter. Se converteu naquela noite. E eu conversei com o Jackson essa semana. Ela ia se batizar quinta, mas deu algum impedimento, vai se batizar nesse fim de semana. O outro casal, o Cássio, o filho mais velho, que morava com a esposa, a namorada, a noiva dele, há 7 anos.
a Paula. Eles vieram comigo na quarta-feira. Parecia, um entrava, outro saía. Parecia filha de NPS, né? Atendia um depois do outro. Um dos irmãos que foi lá era policial militar. Aí ele foi falar comigo e ele fez assim. Eu disse, o que houve? Ele tirou a arma dele e botou em cima da mesa. E de vez em quando mexia na arma assim. Eu disse, ai, Senhor. Quando intensificava a conversa, ele mexia na arma. Eu disse, Senhor, não houve perigo. Mas um entrava, outro saía. Entrou o Cássio e a Paula. Eles disseram, nós queremos retomar tudo diante do Senhor. Ontem, depois do culto, eu falei com a Paula, nós vamos casar. E eu disse para eles, mas não basta casar, tem que casar no Senhor. Tem que casar no Senhor. Essa semana, conversando com o Jackson, ele me falou, John, eles tomaram o propósito de casar em santidade. Sem relação até o casamento. Retomando tudo. Esse é nosso Deus. É esse Senhor que eu sirvo. O Senhor tinha me dito esse ano, Senhor, eis que faço coisa nova. Não percebeis, há um caminho novo, há rios no deserto, eis que faço coisa nova. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero ver esse ano pessoas convertidas. Eu quero ver novos discípulos, quero ver novas cidades, novos países. Senhor, opera através de nós. Vamos nos colocar em pé. A outra filha falou para a mãe, quando é que vocês vão começar a ter reuniões regulares? Porque eu quero voltar a congregar. É o oikos de Deus, é a família do Senhor, todos vindo para restauração. É Deus que nos dá o crescimento. Obrigado, Senhor. Levanta tuas mãos, levanta teus olhos e diz para o Senhor, eu quero ser parte desse mover. Senhor, eu quero ser cheio de fé nessa noite, para ver os campos maduros, prontos para a colheita. Eu quero ser uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, para a boa obra que tu tens para nós nesse ano, na cantata, na virada. Aleluia! Opera em nós um grande crescimento de 2023, em nome de Jesus. O que era, o que é, e o que sempre será, poderoso sobre todos, digno de glória e honra. Não nos cansamos de dizer, Santo é o Senhor. O que era, o que era, o que é, e o que sempre será, poderoso sobre todos, digno de glória e honra. Não nos cansamos de dizer, declare santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Tu és minha fonte. Obrigado, Senhor. De ti beberei. Aleluia. Água da vida. Água da vida.
sede jamais Derrama. eu terei. Cheio do Espírito. Tu és minha fonte, Cheio de graça. Tu és cheio de minha fé. fonte, Cheio de alegria. De ti beberei. Aleluia. Água da vida, água da vida. Mais. Quem está com Mais. sede aí? Sede jamais. Eu quero mais. Mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Tu és minha fonte. Cada dia eu quero beber. De ti beberei. Oh, aleluia. Água da vida. Oh, aleluia. Sede jamais eu terei. Shidarabasuku tarabarabaka. Ora com a pessoa que está no teu lado e profetiza. E depois ela profetiza sobre tua vida. Esse derramar, a jorrar do nosso interior, fonte de água viva, um refrigério, um refresco, um renovo da parte do Senhor. Cansaço vai embora, esgotamento vai embora, mesmice vai embora, religiosidade vai embora. Seja cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de fé, cheio de expectativa nova para esse final e início do ano que vem. Uma grande frutificação através da tua vida. Obrigado, Senhor.